Eu não gosto de deficiente. Se eu ver você rezando de novo, você vai ver o que vai acontecer. Vou te quebrar. O sol da tarde cortava as ruas daquela cidade do interior como lâmina quente sobre pele cansada. Era sexta-feira, fim de mais um dia de aula na Escola Estadual José Martins, e o ponto de ônibus em frente ao portão principal fervia de vida adolescente. Uniformes azuis desbotados, mochilas pesadas arrastando no chão, risadas altas misturadas com reclamações de provas e professores. O cheiro de fritura vinha da barraca de pastel na esquina, enquanto carros buzinavam impacientes no trânsito lento das 5 da tarde. No meio daquela confusão toda, quase invisível para os olhos apressados, estava Clara. 15 anos. Cabelo castanho preso num rabo de cavalo simples. Olhos escuros que pareciam guardar segredos antigos de quem aprendeu cedo a observar mais do que falar. Ela caminhava devagar, sempre alguns passos atrás dos colegas, apoiada nas muletas de metal que a acompanhavam desde que se entendia por gente. A perna esquerda, mais fina que a direita, arrastava levemente a cada movimento, herança de uma má formação no nascimento que os médicos nunca conseguiram explicar direito. Clara não se importava de chegar por último ao ponto. Na verdade, preferia assim. Menos gente, menos olhares, menos chance de ouvir o que já sabia que viriam. As piadas, os sussurros, as risadinhas abafadas que faziam seu peito apertar por dentro. Ela se sentava sempre no mesmo lugar, um banco de concreto desgastado, do lado esquerdo do ponto, embaixo da sombra rala de uma árvore seca. Ali, esperava o ônibus das 17h30, o mesmo que levava ela e dezenas de outros estudantes para os bairros mais afastados. Enquanto esperava, Clara costumava tirar um caderno velho da mochila. Gostava de escrever. Pequenas frases, pensamentos soltos, orações curtas que a mãe ensinara desde criança. No bolso lateral da mochila, sempre guardado com cuidado, estava seu terço de plástico azul, presente da avó que já havia partido, mas que parecia nunca ter ido embora de verdade. Quando você se sentir sozinha, reza uma Ave Maria, a avó costumava dizer, segurando as mãos pequenas de Clara entre as suas, já enrugadas pelo tempo. A Virgem Maria nunca abandona quem chama por ela. Mas naquela sexta-feira, a paz frágil de Clara seria quebrada. Do outro lado do ponto, encostados na parede pichada de um muro velho, 3 rapazes observavam. Todos da mesma escola, todos com uniforme azul, todos com o mesmo brilho perigoso nos olhos, aquele brilho de quem descobriu que pode machucar sem ser punido. Seus nomes não importavam muito, o que importava era o papel que escolheram representar, os valentões, os que riem da dor alheia para esconder a própria dor que ninguém vê. O mais alto, de boné virado para trás e tênis surrado, deu o primeiro sinal. Um sorriso torto, uma cutucada no ombro do amigo ao lado. Olha lá a Claudinha, ele disse, usando o apelido cruel que inventaram para Clara. Tá esperando o ônibus especial dela. Os outros riram. Sempre riam. Era como se tivessem combinado que rir alto deixava tudo mais leve, mais aceitável, menos parecido com o que realmente era, maldade pura. Começaram devagar, como sempre. Imitações exageradas do jeito de Clara andar. Passos mancando de propósito, braços balançando como se segurassem muletas invisíveis. Ai, não consigo andar direito. Um deles zombava em voz fina, arrancando gargalhadas dos outros. Alguns estudantes ao redor olhavam de soslaio, desconfortáveis, mas ninguém falava nada. Era mais fácil fingir que não via. Era mais seguro não se envolver. Afinal, melhor eles zoarem a Clara do que zoarem você, certo? Clara sentia cada palavra como pedra atirada no peito. Tentava se concentrar no caderno, nas palavras que escrevia, mas as letras dançavam na página borrada pelas lágrimas que teimavam em aparecer. Ela não entendia. Nunca entendeu. O que tinha feito para merecer aquilo? Nascer diferente era crime? Precisar de muletas era motivo de piada? Respirar o mesmo ar que eles era ofensa? E então, como quem cruza uma linha invisível sem medo de volta, os valentões decidiram ir além. Ei, Claudinha! O mais alto gritou, caminhando na direção dela com passos largos e intenção clara. Esse banco aqui é nosso, sabia? Clara ergueu os olhos, assustada, mas antes que pudesse responder, ele já estava empurrando a mochila dela para o chão, livros e cadernos se espalhando pelo asfalto sujo. Levanta daí, vai. Ou você só sabe ficar sentada mesmo? O coração de Clara batia descompassado. Mãos tremendo. Boca seca. Ela tentou pegar a mochila de volta, mas um dos outros rapazes chutou longe, fazendo a multidão rir ainda mais alto. Corre atrás, vai. Eles provocavam, sabendo que ela não conseguiria correr.
sabendo que cada passo custava esforço, sabendo e adorando cada segundo daquilo. Foi então que aconteceu. Numa brincadeira ensaiada entre eles, numa covardia planejada como se fosse coreografia de dança macabra, o mais alto se posicionou atrás de Clara, que tentava juntar os livros caídos, olhou para os amigos, sorriu e empurrou. Empurrou com força. Empurrou sem piedade. Clara caiu no chão como saco de areia jogado de cima. O impacto ecoou entre as conversas, abafando risos e buzinas por um segundo eterno. A muleta voou longe. O joelho esquerdo, já frágil, raspou no asfalto quente abrindo pele e sangue. As mãos tentaram amortecer, mas apenas arranharam a superfície áspera da calçada. E a dor física, mas sobretudo a dor de ser humilhada diante de dezenas de pessoas, explodiu dentro dela como grito silencioso que ninguém ouviu. Os valentões explodiram em gargalhadas. Caiu porque é torta mesmo, um deles gritou. E alguns ao redor, contagiados pela risada fácil, riram também. Outros desviaram o olhar. Outros fingiram mexer no celular. Mas ninguém se moveu. Ninguém estendeu a mão. Ninguém disse chega. Clara, deitada no chão duro, sentiu que o mundo inteiro pesava sobre ela. E numa voz baixa demais para qualquer ouvido humano escutar, mas alta demais para o céu ignorar, ela sussurrou entre lágrimas e sujeira: Virgem Maria, por que ninguém me defende? E naquele instante, sem que ninguém soubesse ainda, algo começou a se mover no invisível. O silêncio que se seguiu ao tombo de Clara foi do tipo pesado, cheio de vergonha alheia e covardia coletiva. Ela continuava no chão, tentando recuperar o fôlego que a dor roubara, enquanto o sangue escorria devagar do joelho machucado, misturando-se à poeira do asfalto. As mãos arranhadas tremiam ao tentar apoiar o próprio corpo. A muleta, jogada metros à frente, parecia inalcançável. Ao redor, o ponto de ônibus estava lotado. Pelo menos 30, 40 pessoas. Estudantes, trabalhadores esperando transporte, motoristas reduzindo a velocidade para observar a cena como quem passa devagar por acidente na estrada, curiosos, mas sem intenção de ajudar. Algumas mochilas se afastaram discretamente, criando um círculo invisível de distância. Como se tocar naquela menina caída fosse se contaminar com a mesma humilhação. Como se ajudá-la fosse assinar contrato de se tornar próximo alvo. Os 3 valentões, ainda rindo, trocavam tapinhas nas costas como se tivessem acabado de marcar gol em campeonato. Viu como ela caiu, um deles comentava, imitando novamente o tombo com gestos exagerados. Parecia saco de batata. Mais risadas. Algumas nervosas, outras genuínas, todas igualmente cruéis. Clara, ainda no chão, sentia algo pior do que a dor física, a sensação de não valer nada, de ser menos que humana, de ser piada ambulante, peso inútil, erro da natureza que nasceu para ser apontada e descartada. As lágrimas escorriam quentes, misturando-se ao suor e à sujeira do rosto. Ela queria gritar, mas a voz não saía. Queria se levantar e correr para longe, mas o corpo não obedecia. Então ficou ali, pequena, quebrada, invisível aos olhos de todos, menos aos olhos do céu. Uma senhora mais velha, de cabelos grisalhos e sacola de feira na mão, parou a alguns metros de distância. Olhou para Clara. Olhou para os rapazes. Olhou para a multidão inerte. Seu rosto se contorceu em indignação silenciosa. Deu 2 passos à frente, como se fosse ajudar, mas o olhar ameaçador de um dos valentões a fez recuar. Que foi, vó? Quer cair também? Ele provocou, e a mulher, com medo de virar vítima, baixou a cabeça e seguiu em frente. Vergonha e medo caminhavam juntos naquele ponto de ônibus. Um motorista de carro parado no semáforo próximo observava tudo pelo retrovisor. Pensou em descer, em dizer alguma coisa, mas o sinal abriu e ele acelerou, levando consigo a intenção que nunca virou ação. Não é problema meu, ele murmurou para si mesmo, tentando acalmar a consciência que insistia em cutucar. E Clara, ali no chão, começou a entender algo terrível. O problema não era só os 3 que a derrubaram. O problema eram os 30 que assistiram. O problema era o silêncio. O problema era a omissão. O problema era um mundo onde gritar contra a injustiça parecia mais perigoso do que deixar a injustiça acontecer. Com dificuldade, ela conseguiu se arrastar até a mochila caída. As mãos sujas de sangue e terra agarraram a alça puída. Dentro, no bolso lateral, seus dedos encontraram o terço azul. Puxou-o para fora, apertou contra o peito, e ali mesmo, sentada no meio-fio, cercada de indiferença e crueldade, fechou os olhos.
Não era oração decorada. Não era reza formal. Era apenas um choro dirigido a alguém que ela acreditava estar ouvindo. Virgem Maria, eu não sei mais o que fazer. Não sei por que eles me odeiam tanto. Eu só quero ir para casa. Só quero que minha mãe me abrace. Não aguento mais. Mãe, não aguento. Se eu não valho nada aqui, será que eu valho alguma coisa para a senhora? Me ajuda a entender. Me ajuda a não desistir. A voz dela era baixa, mas cada palavra subia como fumaça de incenso, atravessando o barulho dos carros, das conversas, das risadas. Subia e alcançava algo maior que aquele ponto de ônibus, maior que aquela cidade, maior que a própria dor. E naquele exato momento, a quilômetros dali, numa casa simples de 3 cômodos no bairro periférico da cidade, a mãe de Clara sentia algo estranho. Ela estava na cozinha, terminando de lavar a louça do almoço, quando um aperto súbito tomou conta do peito. Não era dor física. Era outra coisa. Era aquele tipo de angústia que sua mãe sente, como se o coração dela estivesse conectado ao coração da filha por fio invisível que puxava com força. Ela largou a esponja, enxugou as mãos no pano de prato velho e olhou para o relógio na parede. 17h35. Clara deveria estar chegando a qualquer momento. Mas algo dizia que não estava tudo bem. A mãe caminhou até o pequeno altar no canto da sala. Uma mesinha simples coberta com toalha branca rendada, onde uma imagem de Nossa Senhora das Graças ficava de pé entre 2 velas apagadas e um copo d'água. Ela acendeu as velas com mãos trêmulas, ajoelhou-se ali mesmo no chão frio de cimento, e começou a rezar. Mãe, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sinto que minha filha precisa da senhora agora. Guarda ela, protege ela. Não deixe o mal alcançar o coração dela. Se eu não posso estar lá agora, que a senhora esteja. Não deixa ela se sentir sozinha. Por favor, mãe, cuida da minha menina. As lágrimas escorriam pelo rosto cansado daquela mulher que trabalhava a dupla jornada para sustentar a filha sozinha. Mãos calejadas de tanto lavar roupa dos outros, costas doloridas de tanto carregar peso. Mas nada doía mais do que imaginar a filha sofrendo sem ela por perto. E ali, naquele momento, 2 orações se encontraram no mesmo espaço do invisível. A súplica de uma filha humilhada no asfalto sujo de um ponto de ônibus, e a intercessão de uma mãe aflita diante de um altar improvisado. 2 vozes femininas. 2 dores. Uma só esperança. O céu ouviu. E quando o céu ouve o clamor dos que sofrem injustiça, algo sempre acontece. Às vezes demora. Às vezes vem de forma inesperada. Mas sempre vem. E naquele ponto de ônibus, onde a crueldade parecia ter vencido, onde a covardia reinava entre sorrisos falsos e olhares desviados, algo estava prestes a mudar. Porque Deus não abandona quem chama por Ele. E a Virgem Maria nunca ignora o choro de uma filha caída. O vento, que soprava quente e seco naquela tarde de sexta-feira, começou a mudar. Devagar, quase imperceptível. Mas mudou. E com ele, uma presença começava a se formar, ainda invisível aos olhos humanos, mas real como a dor no joelho de Clara, como as lágrimas no rosto da mãe, como a vergonha no peito dos que assistiram calados. A resposta estava chegando. E quando ela chegasse, nada mais seria como antes. O ônibus chegou poucos minutos depois. Freou bruscamente, soltando aquele chiado agudo de pneus gastos e suspensão cansada. As portas se abriram e a multidão começou a se empurrar para entrar, como sempre acontecia no horário de pico, cada um querendo garantir lugar sentado, cada um focado apenas em chegar logo em casa e esquecer o dia. Clara continuava no chão. Ninguém a ajudou a levantar. Ninguém perguntou se estava bem. Alguns passaram por cima dos livros espalhados sem ao menos olhar para baixo. Uma mochila tropeçou no caderno dela, mas o dono apenas resmungou irritado e seguiu em frente. Os 3 valentões entraram no ônibus rindo alto, comemorando a brincadeira como se fosse troféu de guerra. Ocuparam o fundo do veículo, recontando a história entre gargalhadas, aumentando detalhes, exagerando a queda. Ela ficou tipo isso, ó, um deles imitava, e os outros morriam de rir. Dentro do ônibus lotado, uma professora de meia-idade que presenciara tudo sentia o estômago revirar. Ela tinha visto o empurrão. Tinha visto a menina cair. Tinha visto sangue. E não tinha feito nada. Agora, agarrada ao corrimão de ferro enquanto o ônibus sacudia nas ruas esburacadas, sentia o peso da própria covardia como pedra amarrada ao pescoço. Eu deveria ter falado alguma coisa, pensou, apertando os olhos para conter as lágrimas de vergonha. Sou professora, deveria ter defendido ela. Mas tive medo. Tive medo de 3 moleques idiotas.
E aquele pensamento a perseguiria por dias, semanas, meses, porque omissão também é escolha, e escolhas têm peso. Do lado de fora, o ponto de ônibus foi se esvaziando aos poucos. O movimento da tarde seguiu seu fluxo indiferente. Carros passavam. Pessoas caminhavam. A barraca de pastel continuava fritando. O mundo girava como se nada tivesse acontecido. Como se uma menina humilhada no asfalto fosse apenas detalhe irrelevante no cenário urbano. Clara, finalmente sozinha, conseguiu se arrastar até a muleta. Com esforço que arrancava gemidos baixos de dor, apoiou-se nela e se levantou. As pernas tremiam. O joelho ardia como brasa acesa. As mãos sujas de sangue e terra seguravam firme a alça da mochila. Ela olhou ao redor, o ponto vazio, os bancos de concreto frio, a árvore seca que não dava sombra de verdade, o asfalto manchado com seu próprio sangue. E sentiu algo pior do que dor física. Sentiu que o mundo era lugar hostil demais para alguém como ela. Sentiu que talvez os valentões estivessem certos. Talvez ela fosse mesmo peso inútil, erro da natureza, coisa quebrada que ninguém queria consertar. Sentiu vontade de desaparecer, de não existir mais, de não acordar no dia seguinte. Mas então, lá no fundo do peito, onde mora aquela vozinha pequena que insiste em não desistir, ela lembrou das palavras da avó. Quando tudo parecer perdido, segura firme no terço e chama a mãe do céu. Ela nunca abandona quem precisa. Clara puxou o terço azul do bolso da mochila. As contas estavam quentes, como se tivessem absorvido o calor do seu próprio corpo. Apertou-o contra o peito, fechou os olhos, e ali mesmo, em pé, sozinha no ponto de ônibus vazio, fez uma oração que não era decorada, não seguia ritual, era apenas grito sincero de quem não aguenta mais. Virgem Maria, eu sei que a senhora ouve. Minha avó sempre disse que ouve. Então, por favor, escuta agora. Não aguento mais isso. Não aguento ser tratada como lixo. Não entendo por que nasci assim, porque tenho que ser diferente, porque as pessoas me odeiam sem eu ter feito nada. Se eu tenho que viver com essa perna, tudo bem. Mas será que eu preciso viver com esse desprezo também? Ajuda eles a enxergar que eu tenho coração, que eu sinto dor, que eu sou gente. E se não for possível mudar eles, então muda eu. Me dá força para aguentar, porque sozinha, eu não consigo mais. As lágrimas escorriam silenciosas pelo rosto machucado. O sol estava mais baixo agora, tingindo o céu de laranja e rosa, aquele tipo de pôr-do-sol bonito que parece zombar da tristeza humana, como se dissesse: olha quanta beleza existe enquanto você sofre. E foi nesse momento, entre a oração sussurrada e o silêncio pesado do fim de tarde, que algo começou a mudar no ar. Um vento leve, diferente do vento quente que soprava o dia todo, começou a circular ao redor do ponto de ônibus. Era brisa suave, quase fria, carregando perfume que não vinha de lugar nenhum, cheiro de flores brancas, de lírios recém-colhidos, de limpeza e paz. Clara abriu os olhos, confusa. De onde vinha aquele cheiro? Não tinha jardim ali. Não tinha flores. Só asfalto, concreto, muro pichado. Mas o perfume continuava. E o vento também. E o silêncio. O silêncio começou a se aprofundar de um jeito estranho. O barulho do trânsito foi ficando distante, abafado, como se alguém tivesse fechado porta invisível entre Clara e o resto do mundo. Até os pássaros pararam de cantar. Até as buzinas deixaram de soar. E então, Clara sentiu, antes de ver, antes de entender, ela sentiu que não estava mais sozinha. Havia alguém ali. Alguém que não fazia barulho ao chegar. Alguém cuja presença era tão forte que o ar ficou denso, pesado de significado, carregado de algo sagrado que ela nunca tinha experimentado na vida. Devagar, com o coração batendo descompassado e as mãos tremendo ao redor do terço, Clara ergueu os olhos. E viu. No mesmo instante, do outro lado da cidade, na casa simples onde a mãe de Clara rezava ajoelhada diante do altar improvisado, algo extraordinário também aconteceu. As duas velas acesas começaram a tremeluzir, mesmo sem corrente de ar. A chama dançava para os lados, crescendo e diminuindo num ritmo que parecia responder a algo invisível. A mãe, ainda de joelhos, com as mãos entrelaçadas e os olhos fechados em oração profunda, sentiu de repente uma paz tomar conta do peito, aquele tipo de paz que não faz sentido lógico, que não combina com a angústia que estava sentindo minutos antes, mas que chega com força de certeza inabalável. Ela está bem. A mãe sussurrou para si mesma, sem saber de onde vinha aquela convicção. Não sei como, mas ela está protegida agora. Abriu os olhos e olhou para a imagem de Nossa Senhora das Graças no altar,
aquela imagem pequena, de gesso pintado, gasta pelo tempo, com alguns lascados na tinta azul do manto. Mas naquele momento, sob a luz trêmula das velas, a imagem parecia diferente. Parecia viva. Os olhos pintados pareciam olhar de volta. O sorriso suave parecia mais largo. E a mãe teve impressão, talvez fosse imaginação, talvez fosse fé, talvez fosse revelação, de que a Virgem acenou com a cabeça. Como se dissesse, eu ouvi. Eu vou. Cuida do teu coração que eu cuido da tua filha. Lágrimas de alívio começaram a escorrer pelo rosto cansado daquela mulher. Ela não entendia o que estava acontecendo. Não tinha lógica. Não tinha explicação. Mas sabia, com aquela sabedoria profunda que só o coração de mãe possui, que algo maior estava em movimento. Enquanto isso, de volta ao ponto de ônibus, Clara continuava paralisada diante da visão que seus olhos mal conseguiam processar. Ali, a poucos passos dela, estava uma mulher. Não era mulher comum. Não era figura que se vê todo dia. Não era pessoa que passa despercebida. Ela estava em pé, mas os pés pareciam não tocar completamente o chão, como se flutuasse alguns centímetros acima do asfalto, sustentada por algo além da física. Vestia túnica longa, de cor branca suave que não era bem branca, era claridade, era luz tornada tecido. Sobre os ombros, caía manto azul, do azul do céu ao entardecer, bordado com estrelas que brilhavam discretamente como se tivessem luz própria. O rosto era jovem, mas carregava sabedoria de séculos. A pele, morena clara, sem marcas, sem rugas, mas também sem a perfeição artificial de estátua, era rosto humano, real, mas tocado por algo divino que o tornava incomparável. Os olhos, castanhos profundos, olhavam para Clara com ternura tão intensa que doía no peito, como se aqueles olhos pudessem ver tudo, cada lágrima derramada, cada noite insone, cada oração sussurrada, cada momento de desespero. E o que mais impressionou Clara foi justamente isso, o olhar. Não era olhar de pena. Não era olhar de piedade condescendente. Era olhar de mãe que vê o filho machucado e sente a dor como se fosse sua. Era olhar de quem ama sem condição, sem limite, sem julgamento. Era olhar que dizia, sem palavras, eu te vejo, eu te conheço, eu te amo. E você nunca, nunca esteve sozinha. Clara tentou falar, mas a voz não saía. Tentou se mover, mas as pernas não obedeciam. Ficou apenas ali, apoiada na muleta, com o terço apertado entre os dedos, olhando para aquela presença impossível e ao mesmo tempo completamente real. Foi então que a mulher sorriu, sorriso suave, maternal, que aquecia como o sol de manhã cedo, e falou. A voz era baixa, mas clara como cristal. Não vinha só do ar, vinha de dentro também, como se falasse simultaneamente aos ouvidos e ao coração. Clara, filha amada, eu ouvi a tua oração. E naquele instante, ao ouvir seu próprio nome dito por aquela voz, Clara soube, com certeza que ultrapassa razão e lógica, quem estava diante dela. Era a Virgem Maria. Não era sonho. Não era delírio da dor. Não era imaginação. Era real. Tão real quanto o sangue ainda fresco no joelho. Tão real quanto a humilhação que acabará de sofrer. Tão real quanto as lágrimas que ainda molhavam seu rosto. Eu vi o que fizeram contigo, a Virgem continuou, e havia tristeza na voz, tristeza profunda de quem conhece de perto o sofrimento humano. Vi a crueldade, vi a covardia, vi o desprezo, e vi também o teu coração, e ele é bonito, minha filha. É bonito porque, mesmo ferido, ainda procura por mim. Mesmo humilhado, ainda reza. Mesmo quebrado, ainda tem fé. Clara conseguiu finalmente mover os lábios. A voz saiu trêmula, quase inaudível. Por quê? Porque eles me odeiam tanto. A Virgem deu um passo à frente, e o perfume de lírios ficou mais forte, envolvendo tudo, e estendeu a mão direita, tocando levemente o rosto machucado de Clara. O toque era morno, suave, e onde os dedos encostavam, a dor sumia. Não apenas a dor física, mas a dor da alma, a dor da rejeição, a dor da solidão. Eles não te odeiam, minha filha, ela disse, com voz cheia de compaixão. Eles têm medo. Medo da própria fragilidade. Medo de serem rejeitados como rejeitam. Medo de olhar para dentro e encontrar o vazio. Então atacam quem parece mais fraco, achando que isso os faz mais fortes. Mas não faz. Só os torna mais vazios. Mais perdidos. Mais distantes daquilo que realmente importa. Clara sentiu lágrimas novas escorrendo,
Mas agora não eram lágrimas de dor, eram lágrimas de alívio, de compreensão, de cura. Eu queria que eles sentissem o que eu sinto, Clara sussurrou, com sinceridade crua. Queria que eles sofressem como eu sofro. A Virgem sorriu de novo, mas era sorriso triste agora, cheio de compreensão para a dor humana que pede justiça. Eu sei, minha filha. É humano querer isso. Mas eu vim aqui hoje não apenas para te curar, vim também para salvar eles. Porque maldade não combate maldade. Dor não cura dor. Só o amor transforma. E o que eu vou fazer agora? Vai doer. Vai doer neles. Mas vai doer do jeito certo. Do jeito que abre os olhos. Do jeito que muda o coração. Então, a Virgem Maria virou o rosto na direção da rua, como se enxergasse além do espaço do tempo, como se visse o ônibus que já estava a quilômetros dali, carregando os 3 rapazes que ainda riam da crueldade que haviam cometido. E disse, com voz firme que ecoou no invisível: eles vão ver o que fizeram, vão ver quem você realmente é, e vão ver quem eles podem se tornar, se escolherem o caminho certo. O vento começou a soprar mais forte. As estrelas no manto azul brilharam com intensidade maior. E Clara sentiu, pela primeira vez em muito tempo, algo que havia esquecido como era: esperança. O ônibus seguia seu trajeto barulhento pelas ruas da cidade. Dentro dele, apertados entre mochilas e pessoas cansadas, os 3 valentões continuavam em seu teatro de crueldade. Recontavam a história do empurrão pela 10ª vez, cada versão mais exagerada que a anterior. A Claudinha voou, mano, dizia um, abrindo os braços para ilustrar. Parecia saco de areia caindo de prédio. Os outros riam, batendo palmas, sentindo-se vitoriosos. Mas então, algo estranho começou a acontecer. O mais alto, aquele que havia dado o empurrão, sentiu de repente um arrepio percorrer a espinha. Não era frio, o ônibus estava abafado, lotado, quente. Era outra coisa. Era como se alguém tivesse passado a mão gelada pela nuca dele. Olhou ao redor, incomodado. Ninguém estava perto. Ninguém havia tocado nele. Mas a sensação continuava. E junto com ela, um peso estranho no peito, como se uma pedra tivesse se alojado ali de repente, apertando, comprimindo, dificultando a respiração. Tá tudo bem? Um dos amigos perguntou, notando a mudança na expressão dele. Acho que sim, ele respondeu, tentando afastar o desconforto. Mas não conseguia. O peso no peito aumentava. E pior, as risadas, que segundos antes pareciam engraçadas, agora soavam ocas, falsas, horríveis. Como se ele estivesse ouvindo a própria voz vinda de longe, e descobrindo que era voz feia, cruel, insuportável. Os outros 2 começaram a sentir algo parecido. Um deles passou a mão pelo rosto, confuso. Cara, tô me sentindo esquisito, murmurou. O terceiro apenas ficou em silêncio, olhando para as próprias mãos como se elas tivessem feito algo terrível, e tinham feito, mas só agora ele parecia perceber. O barulho do ônibus começou a ficar distante. As conversas ao redor se transformaram em murmúrio abafado. As buzinas da rua pareciam vir de outro mundo. E então, o silêncio, aquele tipo de silêncio que não é ausência de som, mas presença de algo maior que sufoca todo o resto, desceu sobre os 3 rapazes como um manto pesado e inescapável. Foi nesse silêncio que as visões começaram. Não eram imagens externas. Não eram filmes projetados na parede do ônibus. Eram visões internas, mas tão reais, tão vívidas, que era impossível distinguir entre o que estava acontecendo dentro da mente e o que estava acontecendo ao redor. Era como se o mundo tivesse parado, e eles tivessem sido transportados para outro lugar, um lugar onde não podiam mentir, não podiam fugir, não podiam fingir. O mais alto viu primeiro. Viu Clara. Mas não a Clara do ponto de ônibus. Viu a Clara criança, com 5, 6 anos de idade. Viu uma menina pequena, de olhos assustados, deitada numa maca de hospital. Viu médicos ao redor, rostos sérios, vozes técnicas discutindo cirurgia, prognósticos, chances. Viu a mãe de Clara, aquela mulher que ele nunca havia visto na vida, mas que reconheceu imediatamente, sentada numa cadeira de plástico verde no corredor do hospital, chorando em silêncio, com as mãos entrelaçadas em oração. A cena mudou. Agora era uma sala de fisioterapia. Clara, um pouco mais velha, talvez 8 anos, tentando dar passos entre barras paralelas. Caía. Levantava. Caía de novo. Chorava. Mas não desistia. A fisioterapeuta, paciente,
Segurava a cintura dela, encorajando: vamos, Clara. Mais um passo. Só mais um. E Clara, com o rosto vermelho de esforço e dor, dava mais um passo. E mais um. E mais um. Cada passo era vitória. Cada passo custava lágrimas. Cada passo que ele, minutos atrás, havia zombado, era resultado de anos de luta silenciosa que ele desconhecia completamente. A visão mudou novamente. Agora era uma sala de aula. Clara, adolescente, sentada na última carteira, sozinha. Os outros alunos agrupados na frente, conversando, rindo, ignorando-a como se fosse móvel da sala. Ela abria o caderno, fazia as tarefas em silêncio, fingia que não se importava. Mas a câmera da visão, porque era como se houvesse uma câmera mostrando tudo, se aproximou do rosto dela, e ele pôde ver, os olhos marejados, o lábio inferior tremendo, o esforço imenso para não chorar na frente de todos. E pôde sentir, como se fosse a própria dor dela entrando no peito dele, a solidão, a rejeição, o desejo desesperado de ser aceita, de ser vista como pessoa, não como defeito ambulante. E então, a visão final dessa sequência, o ponto de ônibus. Ele se viu de fora. Viu a si mesmo se aproximando de Clara por trás. Viu o sorriso cruel no próprio rosto. Viu as mãos se erguendo. Viu o empurrão. Viu Clara caindo. Mas agora, pela primeira vez, realmente viu. O joelho batendo no asfalto, a pele rasgando, o sangue, a dor, a humilhação. E ouviu, pela primeira vez de verdade, os pensamentos dela naquele momento. Por quê? O que eu fiz? Por que ninguém me ajuda? E foi como se alguém tivesse cravado faca no peito dele. Dor, vergonha, culpa. Tudo junto, tudo ao mesmo tempo, tudo insuportável. Os outros dois estavam passando por visões semelhantes. Cada um vendo a própria participação na crueldade. Cada um sentindo, pela primeira vez, o peso real do que haviam feito. Não era mais brincadeira. Não era mais piada. Era sofrimento real, causado por eles, em pessoa real, que tinha história, que tinha coração, que tinha dignidade espezinhada por diversão barata. E então, no auge da dor e da vergonha, as visões mudaram mais uma vez. Agora eles não viam o passado. Viam o futuro. Duas versões do futuro. Na primeira, eles continuavam no caminho em que estavam. Cresciam na violência. Pequenas crueldades viravam grandes crimes. Zombaria virava agressão. Agressão virava brutalidade. E no fim, 3 homens adultos, vazios, solitários, presos, literal e figurativamente, em celas de concreto e de alma. Sem amor, sem paz, sem propósito. Apenas arrependimento tardio demais para consertar o estrago. Na segunda versão do futuro, eles escolhiam diferente. Pediam perdão. Mudavam. Usavam a própria história de erro para ajudar outros a não errarem também. Tornavam-se defensores ao invés de agressores. Tornavam-se pontes ao invés de muros. E no fim, 3 homens adultos, ainda imperfeitos, ainda lutando, mas em paz, porque haviam escolhido o caminho do arrependimento sincero e da reparação verdadeira. E entre as duas versões, como se fosse voz que vinha de todos os lugares e de lugar nenhum, ouviram: a escolha é de vocês. Mas saibam, toda ação tem peso. Todo sofrimento causado será cobrado. Não por vingança, mas por justiça. E justiça verdadeira não é punição, é transformação. Vocês podem escolher se transformar agora, ou podem esperar até que a vida os force a isso de forma muito mais dolorosa. Era a voz feminina, suave, mas firme, amorosa, mas inabalável. E eles souberam, sem precisar perguntar, quem falava. O ônibus parou numa esquina qualquer. Passageiros desceram, outros subiram. A vida seguia seu fluxo automático. Mas para os 3 rapazes, o tempo havia parado. Estavam imóveis nos bancos do fundo, pálidos, suando, respirando com dificuldade. As visões ainda ecoavam na mente. As palavras ainda ressoavam no peito. E o peso da culpa, aquele peso que antes não existia, que sempre conseguiam empurrar para longe com risadas e justificativas, agora era concreto, real, insuportável. A gente precisa descer, o mais alto disse de repente, com voz rouca. Os outros olharam, confusos, ainda atordoados. A gente precisa voltar. Precisa pedir perdão. Não era lógica. Não era racional. Mas era imperativo.
Era como se algo dentro deles tivesse quebrado, e ao quebrar, tivesse deixado entrar pela primeira vez em anos uma coisa chamada consciência. Algo que haviam sufocado, ignorado, pisoteado, mas que agora voltava com força de tsunami emocional. Levantaram-se cambaleantes e desceram na próxima parada, sem saber direito como voltar, sem saber direito o que fazer, mas sabendo apenas que não podiam seguir em frente sem antes voltar atrás. Enquanto isso, no ponto de ônibus agora vazio e silencioso, Clara continuava diante da Virgem Maria. O perfume de lírios enchia o ar. A luz suave que emanava da presença dela transformava aquele lugar ordinário em santuário improvisado. E Maria, com a ternura infinita de quem é mãe de toda a humanidade, continuava falando. Clara, minha filha, ela disse, ainda segurando suavemente o rosto da menina, você sofreu injustiça. Isso é verdade. E a injustiça dói. Mas eu quero que você entenda algo importante. O sofrimento não é punição. Não é castigo. Não é sinal de que você vale menos. Às vezes, o sofrimento existe porque o mundo está quebrado. Porque as pessoas estão perdidas. Porque o pecado cega e endurece corações. Clara ouviu cada palavra como quem bebe água depois de dias no deserto. Finalmente, alguém via. Alguém entendia. Alguém não minimizava a dor dela com frases prontas e vazias. Mas eu quero que você também entenda, Maria continuou, e agora havia firmeza maior na voz, que aqueles rapazes que te machucaram, eles também são meus filhos. Filhos perdidos, sim. Filhos que erraram gravemente, sim. Mas ainda assim, filhos. E eu não vim aqui apenas para te defender. Vim para salvar todos vocês. Você, da dor que poderia te amargar e destruir por dentro. E eles, da escuridão que poderia consumi-los completamente. Clara sentiu algo estranho, mistura de alívio e desconforto. Alívio porque finalmente havia justiça. Desconforto porque, lá no fundo, uma parte pequena dela queria vingança, queria que eles sofressem como ela sofreu. E Maria, como se lesse os pensamentos, ou talvez porque realmente lia, sorriu com tristeza. Eu sei, minha filha. É humano querer que quem nos machucou sofra também. Mas vingança não cura. Vingança só perpetua a dor, espalhando-a para mais pessoas. O que cura é a verdade, o arrependimento verdadeiro e o amor que transforma. E é isso que vou fazer agora. Naquele instante, como se o próprio tempo se dobrasse, Clara viu, numa visão rápida mas clara, os 3 rapazes no ônibus, passando pelas mesmas visões que ela acabará de testemunhar na descrição de Maria. Viu o rosto deles mudando de zombaria para choque, de choque para horror, de horror para arrependimento genuíno. Eles estão vendo agora, Maria explicou suavemente. Estão vendo quem você realmente é. Estão vendo o que fizeram. Estão vendo o futuro que os espera se não mudarem. E estão sentindo, pela primeira vez, a dor que causaram. Não porque eu quero que sofram, mas porque só sentindo podem entender. Só entendendo podem mudar. E só mudando podem ser salvos. Clara engoliu seco. Havia perguntas demais na cabeça. Mas uma, em especial, precisava ser dita. E eu preciso perdoar eles. Maria não respondeu imediatamente. Olhou fundo nos olhos de Clara com aquela intensidade que via através de máscaras e defesas, até o fundo da alma. E então disse, devagar, escolhendo cada palavra. Eu não vou te forçar a nada, minha filha. Perdão verdadeiro não é obrigação imposta. É escolha livre. Mas eu vou te dizer uma verdade. Guardar rancor, alimentar ódio, desejar vingança, isso não machuca quem te feriu. Machuca você. É veneno que você bebe esperando que o outro morra. E eu não quero que você viva envenenada. Eu quero que você viva livre. E liberdade vem quando você solta o peso do ódio e entrega a justiça nas mãos certas, nas mãos de Deus, que sabe exatamente como equilibrar misericórdia e verdade. As palavras caíram no coração de Clara como sementes em terra boa. Não era fácil. Não era automático. Mas fazia sentido. Fazia sentido de um jeito que transcendia a lógica e tocava a verdade profunda. Eu vou tentar, Clara sussurrou, e lágrimas novas escorreram, mas agora eram lágrimas de libertação, não de aprisionamento. Maria sorriu, e era o sorriso mais bonito que Clara já tinha visto. Sorriso que curava. Sorriso que renovava. Sorriso que dizia, você é mais forte do que imagina. E então, Maria fez algo inesperado. Ajoelhou-se, a Mãe de Deus, ajoelhada diante de uma adolescente humilhada, e tocou o joelho machucado de Clara.
O sangue ainda estava fresco, a ferida aberta, a dor latejante. Mas onde os dedos de Maria tocaram, algo aconteceu. Não foi explosão de luz. Não foi raio divino. Foi calor suave, que se espalhou pela perna inteira, subindo até o quadril, descendo até o pé. E a dor, aquela dor antiga que acompanhava Clara desde sempre, aquela fraqueza na perna que a fazia arrastar e mancar, começou a diminuir. Clara regalou os olhos, sentindo algo que nunca havia sentido. A perna parecia diferente, mais firme, mais forte. Não era cura completa e instantânea como nos filmes. A perna ainda era mais fina. A limitação ainda existia. Mas havia melhora real, concreta, inexplicável por medicina e inegável por experiência. Não é cura total, Maria explicou, ainda ajoelhada, ainda com as mãos sobre a perna de Clara. Porque tua cruz tem propósito, minha filha. Tem beleza. Tem testemunho. Mas eu tiro a parte do peso que não é necessária. E te dou força nova para carregar o que precisa ser carregado. Porque tu vais precisar. Vais contar essa história para muita gente. Vais usar tua dor transformada para curar dor alheia. E então Maria se levantou, e Clara, sem nem perceber, se levantou também, sem a muleta. Deu um passo. Depois outro. Estava cambaleante, insegura, mas estava caminhando com firmeza que nunca tivera. Olhou para as próprias pernas, incrédula, e depois para Maria, que apenas sorria. Agora, Maria disse, e a voz ganhou tom de encerramento, como quem precisa partir mas deixa a presença que permanece. Eles estão voltando. Vão chegar aqui daqui a pouco. Vão cair aos teus pés. Vão pedir perdão. E tu vais escolher o que fazer. Mas lembra, perdão não significa esquecer. Não significa fingir que nada aconteceu. Significa soltar o veneno e permitir que Deus faça justiça do jeito dele, que sempre é melhor que o nosso. A luz ao redor de Maria começou a ficar mais intensa. O manto azul brilhava como se bordado com estrelas reais. E devagar, muito devagar, a figura dela começou a se tornar translúcida, menos material, mais espiritual. Não me esquece, minha filha, foram as últimas palavras audíveis. E nunca duvida, tu és amada. Sempre foste. Sempre serás. E então, como brisa que se desfaz no ar, como perfume que permanece depois que a flor já foi, Maria desapareceu. Clara ficou sozinha novamente no ponto de ônibus vazio. Mas não era a mesma solidão de antes. Antes, era solidão de abandono. Agora, era solidão de quem acabou de ser visitada e carrega a presença que não vai embora só porque os olhos não veem mais. E ao longe, correndo ofegantes pela calçada, 3 rapazes se aproximavam. Vinham choramingando, correndo, tropeçando nas próprias pernas trêmulas. Vinham transformados pelo impossível. Vinham pedir perdão. Eles chegaram ofegantes, com as roupas suadas grudadas no corpo e o rosto marcado por lágrimas que nem tentavam esconder mais. O mais alto, aquele que havia empurrado Clara, foi o primeiro a chegar. Quando seus olhos encontraram os dela, ainda em pé, sozinha no ponto de ônibus, segurando o terço entre os dedos, algo dentro dele se despedaçou completamente. Caiu de joelhos no asfalto. Literalmente. As pernas simplesmente cederam, como se o peso da culpa fosse material demais para ser sustentado em pé. Clara. Clara, ele tentou falar, mas a voz saía entrecortada, sufocada por soluços que vinham de lugar muito fundo. Os outros 2 chegaram segundos depois, igualmente destruídos. Um deles tinha o rosto vermelho, inchado de tanto chorar. O outro tremia visivelmente, como se estivesse com febre. E os 3, ali, diante daquela menina que minutos atrás haviam humilhado publicamente, estavam agora prostrados, não por teatro, não por medo de punição, mas por arrependimento genuíno que dói porque é real. Eu vi tudo, o mais alto conseguiu dizer entre soluços. Vi você criança. Vi o hospital. Vi a fisioterapia. Vi o que você passou. E vi o que eu fiz. O que nós fizemos. Ele ergueu os olhos para Clara, e havia nos olhos dele algo que ela nunca tinha visto antes: humanidade. Vulnerabilidade. Vergonha verdadeira. Eu sou um monstro. Não tem desculpa. Não tem justificativa. Eu machuquei você de propósito. Eu ri da sua dor. E eu vi para onde esse caminho me leva. E eu não quero ser isso. Não quero. Um dos outros rapazes se aproximou rastejando, porque as pernas não sustentavam. Clara, por favor,
A gente não sabia. Não é desculpa, eu sei. A gente deveria saber. Deveria ter pensado. Mas a gente nunca parou para pensar. Nunca parou para ver que você é pessoa. Que você sente. Que você sofre. As palavras saíam atropeladas, desesperadas. Eu vi minha mãe na visão. Vi ela chorando por mim. Vi que eu tô me transformando em algo horrível. E eu não quero mais. Eu juro que não quero mais. O terceiro, o mais jovem dos três, apenas chorava em silêncio. Não conseguia falar. Apenas balançava a cabeça, com as mãos cobrindo o rosto, o corpo sacudindo com a intensidade do choro. Era choro de quem viu a própria alma no espelho e se horrorizou com o que encontrou. Clara estava paralisada. Parte dela queria gritar, queria jogar na cara deles cada humilhação, cada noite que chorou sozinha, cada vez que se sentiu menos que humana por causa de gente como eles. Mas outra parte, aquela parte tocada pela presença de Maria, aquela parte curada por mãos que viam além da superfície, sentia algo diferente. Não era perdão instantâneo e mágico. Era compaixão. Compaixão que doía. Compaixão que custava. Mas compaixão real. Vocês viram ela? Clara perguntou, com voz baixa mas firme. Os três ergueram os olhos ao mesmo tempo, confusos. Quem? Um deles perguntou. A Virgem Maria, Clara respondeu. Ela estava aqui. Ela me falou. Ela me curou. E então, para provar, mais para si mesma do que para eles, deu alguns passos sem a muleta. Passos firmes. Passos que antes não conseguia dar. Ainda havia limitação, ainda havia diferença entre as pernas, mas havia força nova que não existia antes. Os três ficaram boquiabertos. Nós não vimos ela aqui, o mais alto disse, mas ouvimos a voz dela. No ônibus. E vimos tudo. Sua vida. Nossos erros. O futuro. Ele engoliu seco. E ela disse que a escolha era nossa. Que a gente podia continuar no caminho da destruição ou podia mudar. E Clara, eu quero mudar. Nós queremos mudar. Mas não sei como. Não sei por onde começar. Clara ficou em silêncio por longos segundos. O sol estava se pondo completamente agora, tingindo o céu de roxo escuro e laranja intenso. O ponto de ônibus, que horas atrás era cenário de crueldade, agora era cenário de algo raro e precioso, conversão verdadeira. Começar é pedir perdão, Clara finalmente disse, e a voz dela era suave mas não fraca. Era a voz de quem sofreu, mas não se deixou destruir. Mas pedir perdão não é só falar desculpa. É provar. É mudar de verdade. É não fazer de novo. E não é só comigo. Tem outras pessoas que vocês machucaram. Tem outras Claras por aí que vocês ignoraram, zoaram, espezinharam. O mais alto assentiu freneticamente. Eu sei. Eu vou consertar. Nós vamos consertar. Não sei quanto tempo vai levar, mas eu juro que vou. E outra coisa, Clara continuou, e agora havia firmeza maior na voz, firmeza emprestada da presença que ainda parecia envolver o lugar. Perdoar vocês não significa que o que fizeram foi ok. Não foi. Foi horrível. Foi cruel. E as consequências existem. Vocês vão ter que lidar com elas. Na escola, com os professores, com as famílias. Mas... Ela respirou fundo, sentindo as palavras que Maria havia plantado no coração dela. Mas eu não vou deixar que o ódio por vocês me destrua. Então eu escolho perdoar. Não porque vocês merecem, mas porque eu mereço viver sem carregar esse veneno. E naquele momento, algo extraordinário aconteceu. A vergonha nos olhos dos rapazes não diminuiu, porque vergonha merecida tem seu lugar no processo de arrependimento, mas a esperança apareceu junto. Esperança de que mudança é possível. Esperança de que erros, por mais graves que sejam, não precisam ser a palavra final. Obrigado, o mais alto sussurrou, e a palavra saía com reverência de oração. Obrigado por não desistir de ser boa mesmo quando a gente foi tão ruim. Os três se levantaram devagar, ainda tremendo, ainda processando o impossível que havia acontecido. E enquanto se afastavam, caminhando agora na direção de suas próprias casas, de suas próprias famílias, de suas próprias consciências que precisavam enfrentar, Clara ficou ali, sozinha novamente, mas não abandonada. Olhou para o céu que escurecia. Apertou o terço contra o peito. E sussurrou, obrigada, mãe. Obrigada por não me esquecer. E lá do alto,
Invisível mas real, a resposta veio como brisa suave que acaricia. Nunca, minha filha. Nunca. E se essa história está tocando seu coração, talvez seja a hora de escrever amém nos comentários. Às vezes, um simples amém é o começo de uma cura que você nem imaginava. Os dias seguintes foram de turbilhão. A notícia do que acontecerá no ponto de ônibus se espalhou pela escola com velocidade de fogo em mato seco. Havia várias versões. Alguns diziam que Clara tinha sido curada completamente e agora corria maratonas. Outros diziam que os valentões tinham enlouquecido e começado a falar sozinhos no ônibus. Outros ainda, os mais céticos, diziam que era tudo mentira, que não tinha acontecido nada além de uma briga que foi mal contada. Mas havia também aqueles que tinham visto. A professora que estava no ônibus. Os estudantes que estavam no ponto quando Clara caiu. O motorista que passou devagar e viu a cena. E todos eles, cada um à sua maneira, carregavam o peso da própria omissão como pedra no peito. Na segunda-feira seguinte, quando Clara entrou na escola, o corredor ficou em silêncio. Não era o silêncio do desprezo. Era o silêncio do constrangimento coletivo. Todos sabiam. Todos tinham visto ou ouvido. E todos, de alguma forma, tinham falhado com ela. Alguns abaixaram os olhos quando ela passou. Outros arriscaram um sorriso envergonhado. Uma menina, que nunca havia falado com Clara antes, se aproximou timidamente e disse: "Desculpa. Desculpa por nunca ter defendido você." Clara apenas assentiu. Não tinha energia para julgar cada um. Tinha energia apenas para seguir em frente. Os 3 rapazes não apareceram na aula naquele dia. Nem no dia seguinte. Na verdade, passaram a semana inteira em casa, com os pais, em reuniões tensas com a direção da escola, com o conselho tutelar, enfrentando as consequências reais de suas ações. Porque arrependimento não apaga o que foi feito. Apenas abre caminho para a reparação. A escola, que antes fingia não ver o bullying constante, agora não tinha mais como ignorar. A diretora, uma mulher de 50 e tantos anos com cabelos grisalhos presos em coque apertado, convocou a Assembleia Geral. Chamou pais, alunos, professores. E, pela primeira vez em anos, falou abertamente sobre o problema que todos sabiam que existia mas ninguém queria enfrentar. Nós falhamos, ela disse, com voz firme mas carregada de peso. Como instituição, como educadores, como adultos responsáveis, nós falhamos. Permitimos que uma aluna sofresse violência repetida dentro e ao redor da nossa escola. E não fizemos nada. Isso acaba hoje. Houve murmúrios na plateia. Alguns de aprovação. Outros de desconforto. A partir de agora, implementaremos protocolos claros de combate ao bullying. Haverá consequências reais para agressores. E haverá apoio real para vítimas. Mas mais do que isso, ela fez uma pausa, olhando diretamente para os alunos, haverá educação. Porque punir sem educar não transforma ninguém. Foi nesse contexto que, 2 semanas depois do incidente, os 3 rapazes voltaram à escola. Mas não voltaram como se nada tivesse acontecido. Voltaram acompanhados dos pais. Voltaram para cumprir medida educativa que a própria escola, em conjunto com o conselho tutelar, havia determinado. Além de acompanhamento psicológico obrigatório, eles teriam que participar de programa de justiça restaurativa, onde precisariam ouvir, de verdade, o impacto de suas ações e precisariam fazer reparação prática. A primeira reunião do programa foi tensa. Clara estava lá, acompanhada da mãe, que havia chorado tanto quando a filha contou tudo, chorado de dor e de gratidão ao mesmo tempo. Os 3 rapazes estavam do outro lado da mesa, com os pais igualmente abalados. Uma mediadora experiente conduzia o processo. Clara, a mediadora começou com voz suave. Você quer dizer para eles como o que aconteceu te afetou? Clara respirou fundo. Não era fácil. Reviver aquilo doía. Mas era necessário. Vocês me fizeram sentir que eu não valia nada, ela disse, olhando diretamente para os 3. Cada piada, cada imitação, cada olhar de desprezo, era como se vocês dissessem que eu não tinha direito de existir. E no dia que vocês me derrubaram. A voz falhou, mas ela continuou. Naquele dia, eu realmente pensei em desistir. De tudo. A mãe de um dos rapazes soltou um soluço abafado. O pai de outro apertou os olhos, tentando conter lágrimas. E os 3 rapazes, que já haviam chorado tanto naquelas 2 semanas que pareciam não ter mais lágrimas, choraram de novo. Mas, Clara continuou, e agora havia força nova na voz. Algo aconteceu naquele dia que mudou tudo. E eu não vou ficar presa no que vocês fizeram. Vou seguir em frente.
com ou sem vocês. Mas se vocês realmente querem mudar, se realmente querem consertar, então provem. Não para mim. Provem para vocês mesmos. Os meses seguintes foram de transformação lenta mas visível. Os 3 rapazes não se tornaram santos da noite para o dia. Ainda tropeçavam. Ainda cometiam erros. Mas havia mudança real. Um deles começou a frequentar grupo de jovens na igreja, buscando preencher o vazio que sempre tentará preencher com violência. Outro se voluntariou para ajudar em projeto de acessibilidade na escola, construindo rampas e adaptando banheiros. O terceiro, o mais tímido, começou a usar a própria história em rodas de conversa com outros alunos, contando, com vergonha mas com honestidade, o que havia feito e o que havia aprendido. E Clara, por sua vez, descobriu voz que não sabia que tinha. Começou a participar ativamente das campanhas anti-bullying na escola. Deu entrevista para jornal local. Falou em assembleia estudantil. E sempre, contava a história completa, incluindo a parte que muitos achavam loucura, a aparição da Virgem Maria no ponto de ônibus. Alguns acreditavam, outros duvidavam, mas todos, sem exceção, eram tocados pela mensagem central. Ninguém é pequeno demais para ser defendido por Deus, e ninguém é mau demais para ser transformado pela graça. 6 meses haviam se passado desde aquela tarde no ponto de ônibus. A cidade, que antes mal sabia da existência de Clara, agora conhecia sua história. Não porque ela buscasse holofotes, muito pelo contrário. Clara continuava sendo a menina discreta de sempre. Mas o testemunho dela tinha poder próprio, e se espalhava como semente levada pelo vento, encontrando solo fértil em corações que precisavam ouvir. A escola havia mudado. Não da noite para o dia, não de forma perfeita, mas havia mudança real e concreta. Os corredores, que antes eram território hostil para quem era diferente, agora tinham cartazes sobre inclusão, respeito e empatia, mas não eram cartazes vazios de campanha superficial. Eram cartazes feitos pelos próprios alunos, com histórias reais, com compromissos assinados, com responsabilidade assumida. A diretora havia implementado o que chamou de programa de guardiões. Não eram monitores punitivos, eram alunos voluntários treinados para identificar situações de bullying e intervir, não com violência, mas com diálogo, com mediação, com presença ativa. E surpreendentemente, alguns dos primeiros voluntários foram exatamente aqueles 3 rapazes que haviam sido os principais agressores. Eu sei que as pessoas ainda olham para mim com desconfiança. O mais alto, cujo nome era Tiago, disse numa reunião do programa. E eu entendo. Eu mereço. Mas eu não vou desistir de provar que mudei. Não por obrigação, não por medo, mas porque eu realmente não quero mais ser quem eu era. E havia sinceridade na voz dele que ninguém podia negar. Os outros 2, Mateus e Daniel, seguiam caminho parecido. Mateus havia se tornado especialmente próximo de um aluno cadeirante que entrou na escola naquele semestre, e foi ele quem garantiu que o menino fosse incluído em todos os grupos, em todas as atividades, sem exceção. Daniel, o mais tímido, descobriu talento para escrever e começou a produzir textos sobre sua própria jornada de arrependimento, publicados no jornal escolar, tocando outros jovens que também lutavam contra impulsos violentos. Mas a mudança não se limitava aos 3. Era como se aquele episódio tivesse despertado consciência coletiva. Professores que antes ignoravam conflitos agora interviam. Alunos que antes riam calados agora defendiam. Pais que antes não se envolviam agora participavam ativamente da vida escolar dos filhos, atentos aos sinais de que algo não ia bem. E Clara, no centro de tudo isso, florescia. Não porque a vida tinha ficado perfeita. Ainda havia dias difíceis, ainda havia olhares de pena que ela detestava, ainda havia limitações físicas que frustravam. Mas havia algo diferente agora. Havia propósito. Ela sabia que sua história tinha poder de transformar, e usava esse poder com sabedoria que parecia muito além de seus 15 anos. Numa tarde de sábado, Clara foi convidada para dar testemunho numa igreja do bairro. A mãe estava ao lado, orgulhosa e emocionada. A pequena capela estava lotada, não só de fiéis regulares, mas de curiosos, de céticos, de gente que queria entender o que realmente havia acontecido naquele ponto de ônibus. Clara subiu ao microfone com certa timidez, mas quando começou a falar, a voz saiu firme, clara, cheia de convicção. Eu não vim aqui para convencer ninguém de nada. Cada um acredita no que quer. Mas eu vim contar o que eu vivi. E o que eu vivi foi isso. No dia em que eu mais me senti abandonada, descobri que nunca estive sozinha. No dia em que pensei que não valia nada, descobri que sou filha amada do céu.
E no dia em que o ódio poderia ter tomado conta de mim, aprendi que o perdão liberta. Silêncio profundo na capela. Algumas pessoas choravam discretamente. Outras apenas ouviam, absorvendo cada palavra. A Virgem Maria me disse algo que eu nunca vou esquecer. Clara continuou, e a voz ficou mais suave, quase um sussurro, mas o silêncio era tal que todos ouviram perfeitamente. Ela disse que eu não sofri porque Deus me abandonou. Sofri porque o mundo está quebrado. Mas que Deus usa até o sofrimento para mostrar seu amor. E que aqueles que me machucaram também eram filhos dele, perdidos, mas não descartados. E que eu tinha escolha, deixar a dor me destruir ou deixar a dor me transformar. Uma senhora na terceira fileira levantou a mão, tremendo. Meu filho pratica bullying na escola. Eu não sabia o que fazer. Tentei castigo, tentei conversa, tentei tudo. O que você diria para ele? Clara olhou para a mulher com compaixão. Eu diria que ele não é a pior versão dele. Que lá dentro dele existe algo bom que está sufocado por medo, por raiva, por dor que ele mesmo carrega. E que ele pode escolher diferente. Mas alguém precisa olhar para ele de verdade, não com raiva, não com desistência, mas com amor firme. Amor que não aceita violência, mas também não desiste da pessoa. A mulher desabou em choro. E Clara, apesar da pouca idade, desceu do altar, foi até ela e a abraçou. A senhora não falhou, Clara sussurrou. Às vezes a mudança demora, mas nunca é tarde demais. Nos meses seguintes, a história de Clara chegou a outros lugares. Uma rede de TV regional fez uma reportagem especial. Um podcast de histórias inspiradoras a entrevistou. Escolas de cidades vizinhas a convidaram para palestras. E sempre, ela contava tudo, inclusive a parte sobrenatural, a parte que muitos achavam inacreditável. Alguns a chamavam de louca, outros de fanática. Mas muitos mesmo, eram tocados. Porque no fundo, todo ser humano reconhece verdade quando ouve. E a verdade da história de Clara não estava apenas nos fatos extraordinários, mas na transformação visível, dela, dos agressores, da escola, da comunidade. E o ponto de ônibus? Aquele lugar comum, esquecível, que deveria ser apenas ponto de passagem, tornou-se símbolo. Algumas pessoas começaram a passar por lá de propósito, a parar por um momento, a fazer uma oração. Não era adoração ao lugar, era lembrança de que Deus age em lugares comuns, na vida de gente comum, transformando dor em testemunho e crueldade em conversão. Alguém, ninguém sabe quem, colocou uma pequena imagem de Nossa Senhora no poste do ponto de ônibus, protegida por um vidro. E flores frescas apareciam ali toda semana, deixadas por mãos anônimas que acreditavam, que agradeciam, que pediam. O ponto de ônibus, que fora cenário de humilhação, tornará-se altar silencioso de fé popular. E sempre que Clara passava por ali, agora caminhando com mais firmeza, ainda com limitação mas com força nova, fazia o sinal da cruz, sorria e sussurrava: "Obrigada, mãe. Continue cuidando de todos nós." 2 anos haviam se passado. Clara estava agora com 17 anos, cursando o último ano do ensino médio. Havia se tornado referência na cidade. Não como celebridade, ela continuava sendo a menina simples de sempre, mas como testemunho vivo de que transformação é possível quando se permite que o céu entre na história. Tiago, Mateus e Daniel também estavam no último ano. Os 3 haviam seguido caminhos diferentes, mas todos marcados por compromisso real com a mudança. Tiago decidiu que queria ser professor, para estar dentro de escolas e prevenir que outras crianças seguissem o caminho que ele quase seguiu. Mateus entrou para o curso técnico de fisioterapia, inspirado pela luta de Clara e querendo ajudar outras pessoas com deficiência. Daniel se descobriu escritor, e estava escrevendo um livro sobre sua jornada de arrependimento e conversão, livro que seria publicado por uma editora pequena, mas que alcançaria corações que precisavam daquela mensagem. No dia da formatura, algo simbólico e belo aconteceu. A escola, em conjunto com a turma, decidiu criar um prêmio especial, Prêmio Clara, Superação e Empatia. Seria dado anualmente ao aluno que mais demonstrasse resiliência diante de dificuldades e compaixão pelos outros. E a primeira homenageada, obviamente, era a própria Clara. Quando chamaram seu nome, o ginásio inteiro se levantou. Não era aplauso de piedade. Era aplauso de reconhecimento, de respeito, de gratidão. Clara subiu ao palco, com a mãe chorando na plateia, e recebeu o certificado das mãos da diretora, a mesma que, anos atrás, havia falhado em protegê-la,
mas que desde então se tornará aliada firme na luta contra a violência escolar. Obrigada, Clara disse no microfone, com a voz embargada. Mas eu não fiz nada sozinha. Aprendi que superação não é coisa individual, é coletiva. E que ninguém muda sozinho, a gente se transforma em comunidade, com apoio, com amor, com fé. E então, olhando especificamente para Tiago, Mateus e Daniel, que estavam na plateia, ela disse algo que surpreendeu a todos, e eu queria agradecer especialmente a 3 pessoas aqui. Pessoas que me machucaram muito, mas que também me ensinaram sobre perdão, sobre segundas chances, sobre a graça que transforma. Tiago, Mateus, Daniel, vocês podiam ter continuado sendo os agressores da história, mas escolheram ser os redimidos. E isso também é milagre. Os 3, tomados de emoção, se levantaram. E diante de toda a escola, diante de professores, pais e colegas, caminharam até o palco. Não para receber prêmio, mas para, mais uma vez, reconhecer publicamente o erro e a mudança. Foi Tiago quem falou, com voz firme mas cheia de emoção. Clara nos deu algo que a gente não merecia, perdão. E a Virgem Maria nos deu algo que a gente também não merecia, chance de recomeçar. A gente não esquece o que fez. Carregamos isso todo dia. Mas também não deixamos que o erro seja a palavra final. E se alguém aqui está pensando em desistir de alguém porque a pessoa errou, não desiste. Porque a gente é prova de que ninguém é caso perdido. O ginásio explodiu em aplausos novamente. E muitos ali, que carregavam suas próprias histórias de erros e arrependimentos, de dores e perdões, sentiram esperança renovada. Após a formatura, houve celebração em massa na igreja do bairro, celebração de agradecimento. Clara, a mãe, os 3 rapazes e suas famílias, professores, colegas, todos reunidos. E o padre, um homem idoso de voz suave, fez uma reflexão que tocou a todos. O que aconteceu naquele ponto de ônibus há 2 anos não foi apenas um milagre físico. Foi milagre moral. Foi milagre comunitário. Clara foi curada não só na perna, mas na alma. Os rapazes foram curados não de doença física, mas de doença espiritual chamada indiferença e crueldade. E nós, toda a comunidade, fomos curados da omissão. Porque quando um sofre, todos sofrem. E quando um é restaurado, todos são restaurados. Após a missa, Clara foi até o altar onde estava a imagem de Nossa Senhora das Graças, a mesma que sua mãe havia diante de casa, a mesma que aparecerá naquela tarde transformadora. Ajoelhou-se, apertou o terço entre os dedos e fez oração silenciosa de gratidão. E enquanto rezava, sentiu, não com os ouvidos, mas com o coração, uma voz suave, maternal, amorosa. Bem feito, minha filha. Usaste tua dor para curar dor alheia. Usaste tua história para transformar histórias. E não acabou. Há mais gente precisando ouvir. Mais corações precisando ser tocados. Continua. Eu estou contigo. Sempre estive. Sempre estarei. Clara sorriu através das lágrimas. Sim, mãe. Vou continuar. Enquanto houver fôlego, vou contar. Vou testemunhar. Vou defender os que ninguém defende. Assim como a senhora me defendeu. E assim, o que começou como tragédia no asfalto sujo de um ponto de ônibus, terminou como história de redenção que se espalhava por toda a cidade e além. Clara seguiu sua vida. Entrou na faculdade de psicologia, especializou-se em atendimento a vítimas de violência, tornou-se voz ativa em defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Os 3 rapazes seguiram seus caminhos, sempre carregando o peso do erro mas também a leveza do perdão recebido e da transformação vivida. E o ponto de ônibus continuou sendo o ponto de ônibus. Gente comum pegando transporte para ir e voltar do trabalho, da escola, da vida. Mas havia ali, fixada ao poste, a pequena imagem de Nossa Senhora. E havia ali, gravado no coração de todos que conheciam a história, a lembrança permanente de uma verdade eterna. Ninguém é pequeno demais para ser amado por Deus. Ninguém é fraco demais para ser defendido pelo céu. E ninguém, absolutamente ninguém, é mau demais para ser transformado pela graça. Essa história tocou seu coração? Então escreva nos comentários. Amém. Compartilhe com alguém que precisa acreditar que mudança é possível. E inscreva-se no canal para ouvir mais histórias de fé, amor e transformação que provam que o céu nunca abandona quem clama por ele. A história de Clara não começa num grande templo, mas num ponto de ônibus comum, igual a tantos outros. Ali, onde ninguém esperava nada de especial,
a humilhação mais profunda se encontrou com o cuidado mais terno do céu. Ali, uma menina que se sentia descartada descobriu que nunca esteve sozinha, e 3 rapazes que se achavam fortes encararam, pela primeira vez, a própria fraqueza. Clara poderia ter deixado o ódio tomar conta, mas escolheu o caminho mais difícil: perdoar. Não porque a dor foi pequena, mas porque entendeu que guardar rancor é carregar veneno no próprio peito. Os rapazes poderiam ter seguido fingindo que nada aconteceu, mas aceitaram olhar para dentro, admitir o erro, pedir perdão e mudar na prática. A escola poderia ter continuado cega, mas assumiu sua omissão e decidiu se transformar junto. Esta história fala com cada tipo de coração. Fala com quem está no lugar de Clara, sentindo-se humilhado e invisível, para dizer: você é visto, é amado, e Deus não se esquece de você. Fala com quem está no lugar dos agressores, para lembrar que nenhum erro é definitivo quando há arrependimento verdadeiro. Fala com quem assiste calado, para lembrar que o silêncio diante da injustiça também machuca. A Virgem Maria continua visitando a vida de quem sofre, talvez não com olhos visíveis, mas por meio de encontros, palavras, oportunidades de mudança. O ponto de ônibus de Clara continua sendo só um ponto de ônibus, mas, desde aquele dia, ele também é sinal de que Deus escolhe lugares simples para realizar coisas profundas. Se essa história tocou sua alma, não deixe que ela termine apenas como mais um vídeo. Deixe que ela se torne oração, decisão, mudança concreta na forma como você olha para os outros, especialmente para quem é fraco, diferente ou desprezado. Se falou com você, escreva amém nos comentários. Compartilhe com alguém que precisa acreditar que ainda há esperança. Inscreva-se no canal para acompanhar outras histórias de fé e amor que mostram que o céu não abandona quem clama com sinceridade. E lembre-se, por mais duro que tenha sido seu caminho até aqui, você não caminha sozinho. A Mãe olha, cuida e intercede. E, com Deus, sempre existe possibilidade de recomeço.